Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia, olha, que parece cruzar séculos. Santo Agostinho, lá do século IV, e física quântica. Parece loucura, né? Mas tem uma conexão surpreendente aí. Pois é, a gente está se baseando num artigo bem instigante do editorial Quantum Docs, é da plataforma Quantum Docs, de estudos quânticos, e a nossa ideia aqui é, assim, tentar desempacotar como é que essa filosofia tão antiga conversa com discussões super atuais, sabe? Sobre a realidade, nosso lugar nela. Exato. E Agostinho, bom, ele é um gigante do pensamento ocidental, né? Quem não ouviu falar das Confissões? Uma busca intensa pela verdade. E ele sempre tentou harmonizar a fé e a razão. O artigo pega justamente essa visão integradora dele para fazer essa ponte inesperada com a ciência moderna. Vá para fora. Entra em ti mesmo. No homem interior habita a verdade. Uma chamada para olhar para dentro, né? Mas como é que esse olhar para dentro se liga com a física, que normalmente olha para o universo lá fora? Ah, aí começa a parte mais, curiosa. A primeira conexão que o artigo aponta é com o tempo. Para Agostinho, o tempo não era tipo um relógio universal, sabe? Algo externo. Era mais uma distensão da alma, algo que a gente mede e percebe internamente. Uma extensão da alma? Interessante. Sim. Ele dizia que só o presente existe de fato, né? O passado é memória, o futuro é expectativa. Essa visão subjetiva, esse tempo psicológico, de certa forma ecoa discussões lá da física, principalmente sobre a relatividade do tempo, que também não é algo absoluto fixo para todo mundo, depende do observador. O fascinante aqui é essa ressonância. Entendi. Então a nossa experiência interna do tempo, para ele, era fundamental. E essa coisa do observador interno não para por aí, né? O artigo fala da consciência também. Exatamente. A física quântica trouxe à tona o princípio do observador, aquela ideia de que o ato de medir, de observar um sistema quântico, parece que afeta o estado dele. Uhum. Não que a consciência crie a realidade magicamente, mas ela parece ter um papel fundamental para que aquelas potencialidades quânticas virem algo concreto, digamos. E o artigo faz um paralelo com Agostinho. Para ele, a verdade mora na alma, na consciência. A ideia é que, filosoficamente, ele já colocava a consciência num lugar central para perceber ou até manifestar a realidade, algo que a quântica, séculos depois, trouxe para o debate científico de um jeito inesperado. E essa relação entre o imaterial, consciência, alma e a estrutura do mundo, isso vai além, né? Aqui é onde fica realmente interessante. O artigo compara a ideia de Deus em Agostinho como a fonte de toda a ordem, da verdade absoluta, com umas visões mais modernas que falam de sei lá, um campo unificado de informação por trás de tudo. Sim, essa é a segunda grande ponte. Pensa, por exemplo, na não localidade quântica. O entrelaçamento. Isso, o entrelaçamento. Aquele fenômeno esquisito onde duas partículas ficam conectadas, não importa a distância, mexeu numa, a outra responde instantaneamente. É como se o espaço não existisse para elas. O artigo sugere que isso tem um eco na visão do Agostinho sobre a onipresença de Deus e também na interconexão das almas lá na cidade de Deus. Uma unidade que transcende o espaço físico que a gente percebe. Então, peraí. A ideia não é que Agostinho estava fazendo contas de física quântica, óbvio. Claro que não. Mas que ele estava trabalhando com conceitos ontológicos, é isso? Sobre a natureza do ser, da realidade, da consciência, do tempo. Perfeito. É isso. Conceito sobre a estrutura fundamental das coisas. E esses conceitos hoje parecem, nossa, muito alinhados com as perguntas que a física moderna levantou. O artigo até usa um termo legal, diz que ele foi um metafísico quântico avant la lettre. Exato. Um metafísico quântico antes mesmo do termo existir. Ele explorava a realidade pela introspecção, pela filosofia e chegou a insights sobre conexão, tempo subjetivo, o papel da mente, que a ciência por outro caminho reencontrou. E como isso serve pra gente hoje? Aquela frase famosa dele. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Parece que capta muito bem essa busca atual por sentido, por conexão, né? No mundo que às vezes parece tão fragmentado. Sem dúvida nenhuma. Se a gente conectar isso ao quadro geral,
O pensamento de Agostinho, pelo menos como o artigo apresenta, ele oferece uma linguagem para a gente discutir essa busca por unidade, por significado que vai além do puramente material. Ele junta razão, espiritualidade e, mesmo que indiretamente, dialoga com as fronteiras da ciência. Não é por acaso que o artigo até cita pensadores mais atuais tipo Rupert Sheldrake, Fritjof Capra. Que tentam fazer essas pontes também, né? Isso. Que vem valor em místicos, teólogos, filósofos antigos para ajudar a entender os paradoxos quânticos, a natureza da consciência. Então, o que tudo isso significa? O que a gente leva dessa conversa? Talvez que o legado do Agostinho é bem mais amplo do que a gente costuma pensar. Essas reflexões dele, milenares, sobre olhar para dentro, sobre a natureza da realidade, podem dar umas chaves inesperadas para o diálogo de hoje entre ciência, filosofia e espiritualidade. E fica a provocação, né? Será que revisitar esses gigantes do pensamento, como o Agostinho, mas com um olhar novo, será que isso não é fundamental agora? Justamente nesse momento em que ciência e espiritualidade parecem buscar pontos de convergência? Uma excelente reflexão para a gente fechar essa análise. Olha, muito obrigado pela companhia de quem nos ouviu até aqui. E para quem curtiu o tema e quer explorar mais, vale muito a pena seguir o trabalho da Quantum Docs. Procure nas redes sociais por @QuantumDocs. Isso, @QuantumDocs. Tem também o site deles de estudos e pesquisas, que é estudos.quantumdocs.space, e o portal geral quantumdocs.space. Material muito interessante lá. Com certeza. Então é isso. Até a próxima!